Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar a estudar a lógica matemática. Nas aulas passadas a gente viu o que era uma definição. Durante o transcorrer da aula eu te falei o que era um axioma e a gente fez alguns exercícios sobre esses temas, né? E hoje a gente vai ver um novo conceito que também é muito importante na área de lógica, que é o conceito de teorema. Né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, né? O famoso, por exemplo, teorema de Pitágoras. Né? Então, o que vem a ser um teorema? Vamos escrever aqui, ó. Um teorema é uma afirmação para a qual existe uma prova de que ela é verdadeira. Então vamos lá, vamos dar uma analisada no que está escrito aqui. Primeira coisa, o que é algo ser verdadeiro? Se alguém chega para você e fala assim, pô, no Rio de Janeiro faz calor todo dia, isso é verdade ou não é? Você pode até falar sentado aqui numa mesa, pô, é verdade, né, cara? Pô, todo dia faz muito calor no Rio de Janeiro, não tem inverno aqui e tal. Mas parando para analisar o que a pessoa te falou, o Rio de Janeiro, né, é quente todo dia faz calor. Isso é verdade absoluta? É uma verdade absoluta? Não, né? Primeiro porque o conceito de calor, né, sentir calor ou frio é relativo. Né? Se uma pessoa da Noruega vier aqui para o Rio de Janeiro, pô, pode ser que ela sinta calor até no inverno, né, no dia mais frio do inverno do ano. Agora, se uma pessoa mora num lugar que faz temperaturas muito altas, pode ser que ele venha para o Rio e sinta frio a 20 graus. Pode acontecer isso. Então, não é uma verdade absoluta. Na matemática, quando eu falo para você que algo é verdadeiro, é algo que, né, de fato, é incontestavelmente verdadeiro, não importa a situação. Tá? E eu não preciso nem pensar num exemplo assim tão fora da matemática. Vamos para a ciência, vamos pensar no caso da física, por exemplo. Quando eu falo para você que se eu pego um objeto, né, mais ou menos ao nível do mar, se eu soltar esse objeto, ele vai sentir uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é verdade ou é mentira? Né? É o que a gente costuma usar nas questões de física, não é? Mais ou menos 9,8, de vez em quando a gente usa o 10. Mas vamos dar uma analisada. É 9,8 de fato? Ou será que esse 9,8 é uma aproximação? Quando a gente fala que corpos próximos à superfície sentem essa aceleração, o que é ser próximo? A Lua está próxima da Terra? A Lua está muito longe da Terra? Ah não, a Lua está longe, Maurício, claro que está longe. Pô, mas se eu pensar na extensão do universo, a Lua está praticamente colada na Terra. Então, são conceitos muito vagos e a matemática não permite isso. Tá? A matemática é algo que, pô, se eu falo para você que é verdadeiro, como eu já falei previamente, é algo que, sem sombra de dúvidas, é sempre verdade. Vamos colocar aqui um exemplo dentro da nossa área para a gente entender melhor o que é um teorema, então, e o que é algo ser verdade ou mentira, né, ou falso. Exemplo. A soma de dois números pares é um número par. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? A soma de dois números pares é ou não é par? Ou depende? Primeira coisa que eu te recomendo, vamos dar uma pensada no que está escrito aqui, vamos jogar alguns valores na cabeça. Pensa em dois números pares quaisquer. Por exemplo, 2 e 4. 2 mais 4, 6. 6 é um número par. Legal. 1 milhão mais 2 milhões. Dois números pares, que somados resultam em 3 milhões. 3 milhões, né? 3 milhões é par? Sim. 12 com 18. 12 mais 18, 30. 30 é par. 2 mais 2, 4. 4 é par. Menos 2 com mais 2. Dois números pares. Dá 0. 0 é par. Pô, Maurício, eu testei aqui 5 já. Pô, será que eu já não posso falar que isso é verdadeiro? Resposta? Não, você não pode falar. Eu fiz apenas 5 testes. Ah, então vou continuar aqui fazendo mais alguns testes. Vou fazer 1000 testes. Isso também não é verdadeiro. Você só provou que é válido para aqueles 1000 casos. Tá? Então, para que eu consiga te mostrar que isso realmente é verdade sempre, eu preciso de uma prova. Tá? E eu ainda nem te falei o que é uma prova, né? O que é uma prova, Maurício? Um dos objetos desse nosso curso também é te mostrar o que é uma prova. Tá? Não é o objetivo da aula de hoje, mas eu já posso mais ou menos te antecipar o que vem a ser uma prova. Vamos tentar provar isso aqui?
Vamos tentar provar aqui usando as nossas palavras, tá? Vamos ver se vai ser algo aceitável ou se isso ainda vai deixar a gente com dúvida. A gente já definiu o que era o número par, né? Tá lembrado do que era o número par? O número par é um número que é divisível por 2, um número que é um múltiplo de 2. Então, se o x e o y são pares, sem sombra de dúvidas, né? Até porque eu já tenho uma definição prévia do que é um número par, eu posso dizer que o x é o dobro de um número, né? De um número inteiro, aliás, e o y é o dobro de um número inteiro também. Então, se o x e y são pares, então o x é o dobro de um número inteiro e o y também. Isso é uma coisa que a gente se sente confortável de falar. A gente já definiu previamente o que era um número par. Agora, se o x é o dobro de um número e o y é o dobro de um número que pode ser diferente ou não, o que vem a ser x mais y? Bom, x mais y é 2m mais 2l. Bom, e a gente sabe aqui, né, que 2m mais 2l a gente pode reescrever como 2 vezes m mais l. 2 vezes um número. E esse número é inteiro? Esse número ele é racional, não inteiro? O que vem a ser esse número aqui? Se eu pego dois números inteiros e somo, né, faço a adição dos dois, o resultado é inteiro? Vamos aceitar isso como verdade ou não? Né? Aí vem aqui a primeira dúvida, né? Será que eu preciso provar previamente? Será que eu preciso verificar que realmente um inteiro mais um inteiro vai dar um inteiro? Repara que se eu não aceitar isso como uma verdade, eu preciso provar isso primeiro, né? Aí eu poderia criar um outro teorema, né? A soma de dois inteiros é inteiro. Né? Então, se por hora eu aceitar isso daqui, né, não vamos encrencar muito agora, né? Mas já a gente poderia encrencar se a gente quisesse, né? Então, estou falando para você aqui que o dobro de um número inteiro é o x mais y. Logo, x mais y é par. Repara que eu acabei de mostrar para vocês que para quaisquer dois números pares, a soma é par. Tá? Porque ela pode ser escrita como o dobro de um número inteiro. Tá? Bom, isso daqui foi um exemplo mais ou menos para tentar te mostrar o que é uma prova, o que é um teorema. A gente ainda precisa de algumas outras ferramentas para poder enunciar direitinho o teorema, para poder provar esse cara também. Tá? Então, esses vão ser os objetivos das aulas que vêm aí pela frente. Espero vocês lá e até a próxima.